ele fica totalmente perdido, desorientado, porque ele não consegue entrar na faculdade que ele sempre sonhou, ele não consegue o concurso que ele está sonhando há muito tempo, e isso se torna, o inferno dele é esse, entende? A pressão da vida dele é essa, de não conseguir comprar as coisas que ele quer, de não conseguir fazer aquela viagem, de não conseguir coisas. Entende? Então, esse tipo de pressão, na minha vida eu não entendo como nada de Deus. Se várias vezes eu estiver perdendo meu sono por causa de coisas que eu não consigo comprar, consumir, entende? Para mim é inútil viver sobre essa pressão. Eu entendo lá o que eu tenho que abrir mão, deixar para lá e esquecer. Mas existem situações que eu entendo que Deus quer que eu continue ali e supere em frente aquilo, entende? E uma coisa que eu, fazendo uma retrospectiva da minha vida, de algumas pessoas que eu conheço bem, conheço de perto, eu pude ver que nesses momentos assim de intensa pressão sobre elas, é que afloram muitos talentos. Entendeu isso? Assim, muitas qualidades que a gente tem, que talvez a gente nem enxergava. Eu consigo dar nomes de coisas que eu vi nascer em mim, eu vi aflorar em mim, que eu nunca imaginei que nasceriam sobre essas circunstâncias. Mas que se eu tivesse, falando bom português, né? Não vou falar, não, deixa pra lá. Corrido, vocês entenderam o que eu ia falar, né? Eu não teria aprendido, eu não teria crescido tanto. E naquele momento eu não me sentia assim numa sala de aula de Deus me ensinando alguma coisa. Eu sentia que eu deveria perseverar, eu deveria suportar, eu deveria ficar ali, eu deveria encarar. Eu não deveria sair, fugir, procurar outra, queimar aquela etapa. Entende? Muitas dessas coisas que às vezes hoje me são úteis, eu sei que de repente são dons que Deus me deu, ou coisas que eu aprendi, foram em momentos de grande pressão em que eu não entendia que eu estava aprendendo nada de útil, eu só entendia que eu estava sofrendo. Entende isso? A gente é assim, entende? O nosso estigma da murmuração nos cega, entende? Assim, não, cara, tá ruim, tá difícil, tá paia, tá chato, tá incômodo. Se você tem essa perspectiva, você vai sofrer, a pressão para você não vai ser nada didática. Sabe? A pressão que, de repente, Deus colocou no seu caminho, o propósito de Deus na sua vida estava a passar por esse calvário, mas essa nossa murmuração instintiva faz com que a gente fique cego e que a gente seja igual o animal, só apanhe, mas não aprenda. Tem coisas que os cães aprendem, tem outras que não. Tem coisas que você já viu tanto que é difícil ensinar certas coisas para alguns animais? Por que não? Ele só enxerga aquilo, tal, o instinto dele é fazer aquilo e tal. Certos animais conseguem aprender certas coisas, outros não, entende? E sempre que eu tô com alguma coisa me afligindo demais, eu peço a Deus que ele abra os meus olhos ou que ele me faça enxergar para que eu não seja só um animal tomando nas costas, entende? E para que eu também não fuja, não seja evasivo de momentos, de situações em que lá na frente eu sei que Deus está comigo e lá na frente Deus vai me mostrar o quanto que Ele firmou, o quanto que Ele orientou, o quanto que Ele ensinou coisas que eu precisava e que de repente eu não aprenderia sobre outras situações. Já viu isso? Que nós somos à toa demais. A gente criança é assim também, adulto é igual, entende? Só aprende se tiver tipo sobre uma responsabilidade, uma punição, alguma coisa assim, entende? Eu acho, voltando um pouco ao assunto, às vezes me desanima muito trabalhar ou estar em alguns ambientes em que as pessoas querem desenvolver um projeto, querem fazer alguma coisa, mas sem a mínima possibilidade de passar por um processo ou um momento de tempestade. Entende? Quando você está fazendo programações, assim, não, vamos fazer isso aqui, Deus está colocando no nosso coração, vamos fazer essa parada aqui, tal, e aí a gente começa a fazer o planejamento, tal, mas tem esse furo, tem aquele e tal. São tantos contras que, pela lógica, não dá para fazer. E, pela lógica, se você for fazer, você vai estar se colocando sob pressão, entende? Mas isso é inconcebível para muitos. Não, mas eu não estou sentindo paz nisso aqui. Isso aqui não vai. Entende? Então, isso eu estou falando uma experiência pessoal minha. E se você olhar isso, a maneira com que Deus propôs certos desafios para muitos homens na Bíblia, foi dessa forma também, entende?
a amizade, né, a intimidade com Deus, a qualidade de fé nunca se estabelece no playground, entende assim? Tem pessoas que eu acho que lê a Bíblia com uma lente cor-de-rosa que eu até gostaria de achar, mas nunca achei, entende, para ver, entende? Outra coisa que eu até coloquei aqui é que o nosso caráter é provado também, entende? Às vezes eu já me enganei tanto, eu achava que eu era tão apto para certas coisas, eu achava que certas coisas na minha vida estavam assim tão bem resolvidas, tão certas. Ah, isso aqui eu até exorto os irmãos, porque isso aqui não vai acontecer comigo. E eu tive tantas surpresas desagradáveis comigo mesmo, entende? É que eu achava que minha tolerância, a minha capacidade de perdoar era tão grande que quando eu entrei assim tal num projeto, numa coisa tipo para fazer pro reino, para Deus, essas coisas todas, e eu vi, caramba, velho, eu tô em falta com isso aqui, entende? Meu caráter foi provado nisso assim, e eu enxerguei faltas. Eu enxerguei falhas. E quando você enxerga as suas dificuldades, a vontade é de sair, é de abortar. É de sair. Não, não. Isso, ainda mais quando é para resolver problemas de relacionamentos. Pessoas, né? Uma com outra, sim. Conversar muito difícil, resolver problemas quase impossível em algumas questões. E eu tive que, tipo, engolir muitas vezes, às vezes até, tipo, não. O desfecho da situação não foi como eu esperava, eu não consegui desenrolar a maneira que eu gostaria, mas de pirraça, assim, né? Santa de Israel. Pirraça Santa de Israel. Eu não saí, entende? Eu falei, não, cara, eu tenho que aguentar, cara, porque eu sei que isso Deus falou para mim antes. Eu não posso sair, eu não posso abandonar, entende? Não posso deixar no meio do caminho por causa desses desgostos, né? Tem um dos filósofos que fala que, eu nem lembro qual, que viver é ter desgosto. Um pessimismo maior que esse, entende? Então, por outro lado também, viver sobre essas pressões, você estabelece relacionamentos fortes também. Já viu que quando acontece uma catástrofe na família ou no seu grupo de amigos, alguns se dispersam e alguns se achegam mais. Já viu que isso acontece sempre? Assim, quando acontece um problema, uma desgraça mesmo, ou a gente se une, ou a gente se conhece mais, ou a gente vai para a praia, ou a gente vai procurar outra coisa, ou a gente vai pescar. Entende isso? Tipo, algumas situações que dá vontade de nem passar perto, de repente ali está um relacionamento muito precioso que Deus teria para você, mas que você vai perder por ter essa ojeriza de viver sob pressão durante um momento, uma situação. É desconfortável estar em conflito com o irmão. Acho que não existe coisa mais desconfortável do que isso. Entende? É muito complicado. Mas na Bíblia, a maneira com que Jesus lidava ali com os seus discípulos, ele nunca permitia essas facções, essas dissoluções, entende? Essas desintegrações do corpo, entende? Então, certas situações faz com que os nossos relacionamentos ou eles se estabeleçam mesmo, ou a maioria das vezes que os relacionamentos se quebram é porque a gente quis que eles se quebrassem, a gente não quis investir neles. É muito difícil para mim falar sobre isso. A minha tendência sempre é essa, não deu certo, então você para lá, eu para cá, e a gente se encontra no céu. Entende? Eu tenho essa tendência que eu sofro muito com isso para não fazer isso de tempo inteiro. Eu até falava assim algumas vezes, poxa, caramba, velho, isso aqui é falta de vergonha na cara. Tem alguns relacionamentos que você tem que abortar e esquecer, porque viver com essa pessoa, ser amigo dessa pessoa, é estresse, é chato, entende? Mas nunca sinto paz falando honestamente com Deus nessas situações. Lógico que eu também não consigo ser legal o tempo inteiro, o melhor amigo que você esperava. A gente nunca consegue ser isso com todas as pessoas. Mas nós temos que preservar nossa consciência com Deus, entende? Sobre esses assuntos. Ultimamente eu ando fazendo algumas considerações sobre relacionamentos. Todo relacionamento bom custa alguma coisa. Nenhum relacionamento que preste cai do céu. Nem com marido e mulher, com marido e mulher principalmente.
é difícil, é uma poupança que você tem que depositar e não só sacar, entende? Com os amigos também, entende? A gente acha que, ainda mais nos dias de hoje, a gente acha que existe uma química, uma matemática da cara metade que juntou, tudo acontece, tudo é certo. Tanta babaquice. Isso não acontece, gente, em relacionamento nenhum, entende? Eu achava também, eu achava que o meu jeito honesto, às vezes sincero de ser, você bancaria os relacionamentos, mas não banca. O automático da gente nunca banca quase nada, entende? A gente sempre tem que fazer um esforço, sempre tem que aprender. O automático da gente sempre leva a gente direto, às vezes é pro inferno, entende? Então eu queria falar isso pra você. Existem alguns relacionamentos que são intragáveis, são difíceis, você tem que contar de 1 a 10, que é uma pressão estar ali, né? E essa música que eu vou mostrar no final fala que tem uma frase muito interessante que fala que a pressão faz com que famílias se quebrem, entende? Faz com que relacionamentos desapareçam. Isso simplesmente acontece, entende? Com todo mundo. É como você tá andando na rua e caiu um cocô de pombo na sua cabeça. Isso já aconteceu comigo, vocês acreditam na cabeça, não, mas no ombro. Acontece. Acontece e sempre vai acontecer. Outra coisa que eu coloquei também é a qualidade de fé. Eu não considero que a minha fé de ontem, a minha fé de hoje, a minha fé de 10 anos atrás, a minha fé não assim de orar para o enfermo, a gente sempre acha que ele ser curado, mas a minha fé, a minha maneira de enxergar Deus e me envolver com Ele e basear a minha vida, viver pela fé, entende? A maneira com que eu vivia há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a maneira com que eu processava Deus, a minha fé, a razão da minha fé, era uma. Era suficiente para mim há 10 anos atrás, era suficiente para mim há 15 anos atrás. As experiências que eu tive no passado, há 5, 2, 3 anos, o mês passado, elas foram vitais, elas foram assim emergenciais, foram provisão de Deus para aquele momento. Mas só que para hoje não é. Sabe quando você, tipo, não, isso aqui eu já passei por isso, há tanto tempo atrás, né, eu li esse versículo e funcionou, aquela coisa bem mística, assim, né? Tanto tempo atrás eu recebi uma oração e deu certo. Há tanto tempo atrás eu tava passando por isso assim, e aquela música, Deus falou comigo e tudo se resolveu. Aí você tenta tudo de uma vez e nada funciona. Você está num momento de estresse, de pressão tão grande que aquilo não funcionou. A sua qualidade de fé, a sua maturidade de fé cresce sobre essas pressões. E a gente deve encarar isso com verdade, a gente deve tratar isso com honestidade com nós mesmos. Fala, Deus, ainda não deu liga esse negócio. Esse negócio ainda, para mim, ainda não foi. Ainda para mim não rolou. Isso ainda é uma questão por resolver, entende? E aí a gente tem que fazer como Abacuque mesmo, ir para Fortaleza e, como diz os nordestinos falam muito isso, armar campana, fazer tocaia, não sei, alguma coisa assim, entende? Você, tipo, ficar de prontidão. Ficar em alerta sobre essas questões, que às vezes estão te afligindo nesses momentos. E sempre funciona bem a quietude, você sair, ficar quieto na sua, com menos barulho possível, lendo, esvaziando um pouco a sua mente, fazendo uma desintoxicação de Facebook, de internet, de um monte de coisa, de celular, sei lá, de videogame. Você já viu que a gente não consegue processar muitas coisas? Tá, você entra dentro de casa, não, eu preciso orar e tal, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver o que tá rolando, né? Sempre assim. Deixa eu distrair um pouco aqui no YouTube, né? Deixa eu ver o show aqui, como é que foi e tal. É um exercício, é uma dificuldade. E outra coisa também que acontece muito nesses momentos é o milagre da gente conseguir se enxergar, né? Principalmente nos momentos assim, no cume das pressões, né? Naquele pico alto das coisas assim, se você conseguir se olhar no espelho, se você conseguir analisar suas frases, né, no momento de ira, se você conseguir, tipo,
enxergar os seus pensamentos, o quanto que você tem maquinado mal, o quanto que você deseja que aquilo dê errado para ciclano, como que aquilo ali você deseja que tenha um desfecho, um final, que se você fosse fazer um filme, ia ser assim, um filme de terror, né? Ia ser Dexter, né? Você tipo ia assassiná-lo pelo bem da sociedade. E você se conhece, você tem quando você consegue se enxergar, é uma coisa que é um exercício para mim, é dar nome aos bois. Fala assim, isso é inveja, isso é orgulho, isso é a maldade, né? Isso é maldade, maldadezinha, né? Não é Santa de Israel, é maldade mesmo essa. Não tem jeito essa. E outras coisas mais. Ó, isso aqui é avareza, isso aqui vamos falar, é luxúria mesmo, entende? É querer o prazer pelo prazer, entende? Isso não tem, isso corrompe. Entende? Então, nesses momentos sob pressão, uma coisa que eu aprendi também com algumas pessoas mais velhas é que você nunca deve considerar que vai ser daquele jeito, daquele momento, naquele processo, naquela intensidade, por muito tempo. Tudo vai passar, entende? Aquela euforia, aquela agonia, né? Aquela aflição que você, tipo, sente que vai, tipo, às vezes ter uma parada cardíaca, sei lá, um estresse de acontecer alguma coisa pior, isso vai passar. E a gente toma decisões, às vezes, acreditando que eu vou tomar uma decisão drástica porque eu acho que vai ser assim pro resto da vida, isso não vai passar. Então agora eu tomo essa decisão porque é isso eu morro. E tomar decisões nesses picos de, de pressão sobre nossa cabeça é uma fórmula de, de dar cabeçada, de fazer coisas erradas, entende? De tomar decisões equivocadas. Entende, gente? Então, a minha intenção nessa reflexão é a gente considerar esse conceito, estar sob pressão, como aceitável. Em muitas circunstâncias, como aceitável e como alguma coisa, uma circunstância em que você vai aprender que é crescimento. E rejeitar algumas também, entende? Algumas pressões, tipo, é perca de tempo, neurônio, energia, você tem que descartar mesmo. Algumas pressões, eu sinto algumas pressões que, se eu aceitasse, se eu desenrolasse elas, ia ser muito bom para os outros. Para mim não ia ser bom em nada. Não ia me aproximar mais de Deus, não ia me tornar uma pessoa melhor, um marido melhor, um pai melhor, um amigo melhor, mas ia ser simplesmente para fazer graça para os outros. Então tem certas pressões que a gente engole, que a gente não deveria engolir, porque vai dar status, entende? Certos alvos, certos desafios, certas conquistas que a gente às vezes investe muito que a gente não deveria investir, a gente faz isso em detrimento das outras pressões que a gente poderia aprender algo e crescer com Deus. A última coisa que eu queria falar é que debaixo de algumas pressões dessa, a gente tem a oportunidade de glorificar a Deus como nunca antes na história desse país. Como diz o Lula, entende? Eu já senti isso algumas vezes. Poxa, eu cheguei até aqui e eu sinto que a expectativa de Deus não é que ele vai gostar de mim, mas se eu conseguir perseverar até o fim, mas eu sinto que isso vai dar prazer a ele, que eu glorifique ele nesse momento, nessa tensão, entende? No final dessa música aí, o David Bowie e o Freddie Mercury, eles até falam, nesses tempos de escassez, nesses tempos de pressão, de fome, sei lá o quê, o apelo da música é que você doe amor. É que você continue deliberando amor, entende? Aí as irmãs se contêm, porque tem um monte de gente beijando na boca ali e tal, assim, se escandaliza não. Entende? Então, quando a gente consegue, no meio desses momentos todos, glorificar a Deus, isso faz tão bem, isso estabelece de uma maneira assim tão substancial a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus, que a gente olha para trás e a gente fala, graças a Deus que eu acreditei, graças a Deus que eu confiei, graças a Deus que eu perseverei na fidelidade de Deus, porque eu estou fazendo isso, é para Ele e tal, essas coisas todas.
É muito bom sentir o prazer de Deus com a nossa vida. É muito bom sentir o prazer de Deus com o nosso esforço. E no Evangelho tem uma... Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus fala isso para o Pai, né? Ele fazendo a sua oração sacerdotal, ele falava, Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a missão que tu me confiaste a fazer. Então glorifica-me junto de ti, como era antes da fundação do mundo. E é um prazer muito grande quando a gente consegue, não por orgulho, não por sei lá, vanglória, a gente consegue ter uma oração dessa com o Senhor. Fala, Deus, olha, não foi perfeito, mas foi o melhor que eu pude fazer. Eu acho que nesse momento, assim, se a gente fosse visualizar assim na nossa compreensão assim visual, eu acho que nesse momento assim é uma troca que você tem com Deus, de conhecimento, de relacionamento muito intensa, que parece assim aquelas coisas de você, tipo, a sua áurea se misturar com a de Deus e tal, você tipo ter aquele envolvimento assim, até de cores, entende? Não sei se eu estou conseguindo traduzir isso bem. Ah, sei lá, de repente lembra como Highlander, assim, no final os espíritos se misturavam, aquela coisa. Você sente esse... Ah, ninguém assistiu, né? Vocês são muito novos. Oh, obrigado, Isabelle. Isabelle me salvou dessa. Ah, não, que isso. E para finalizar, a gente vê isso lá em Lucas 22, 42. Gostaria de ler com vocês. Lucas 22, 42. Por 42 mesmo. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, e sim a tua. Amém? Então apareceu um anjo do céu que o confortava. Acho que isso traduz muito melhor o que eu quis dizer aqui, entende? Nesse momento que Jesus estava em extrema assim, estresse, angústia, né, por causa da iminência da crucificação, do peso dos pecados da humanidade, e ele sente essa vontade de sair debaixo dessa nuvem. Passa de mim esse cálice, se possível, ameniza, se possível, tipo, mas faça a tua vontade. Entende? E nessa mesma hora um anjo lhe apareceu e o confortava. E eu queria fazer esse mesmo apelo para você, para nós nessa noite. De repente Deus te colocou numa situação, Deus te colocou num lugar, Deus te colocou alguma responsabilidade em que de repente melhor fosse desaparecer. Mas a vontade de Deus, quando Ele delega alguma coisa, quando Ele confia alguma coisa, é que a gente chegue até o final. Amém? Então vamos orar sobre isso. Deus, muito obrigado, Pai, Deus, para o Senhor nos mostrar, Deus, na Tua palavra, Pai, que mesmo, Pai, Deus, sobre pressões, Deus, que às vezes tiram os nossos sentidos, Pai, Deus, nos deixam às vezes cegos, Pai, oh Deus, sem nenhum bom senso, Pai, que nos faz murmurar, que nos faz acusar pessoas, Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor também nesse momento nos conforta, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor, mesmo, Deus, diante de uma mente, Deus, tão conturbada, Deus, tão confusa quanto a nossa, Pai, o Senhor consegue nos ensinar, Pai. Oh Deus, diante de uma mente, Pai, às vezes tão cheia, Pai, tão bagunçada, Pai. Oh Deus, de emoções, Deus, tão embaraçadas, Pai. O Teu Espírito Santo consegue comunicar, Deus, a Tua graça, Deus, nas nossas vidas, Pai. Deus, nos livre, Pai, dessa covardia, Pai, de em qualquer, Pai, impressão, Pai, Deus, de peso, Pai, de esforço, de sacrifício, Pai. Oh Deus, a gente abrir a Bíblia de novo ou ir para a caixinha de promessas para buscar um caminho alternativo, Pai. Oh Deus, não nos deixe perder tempo, Pai, querendo remendar, Pai, o que não existe remendo, Pai. Não nos deixe, Deus, perder tempo, Deus, e perder palavras, Deus, e pensamentos, Pai, tentando conciliar coisas, Pai, Deus, que o Senhor já dividiu, Pai.
E não nos deixe, Pai Deus, tentar, Deus, lutar contra a tua vontade, Pai. Ó Deus, toda essa nossa cultura, Pai, que se baseia, Pai, no sentir bem, Pai. Ó Deus, no sentir paz, de citar tudo, essa coisa paradisíaca, Pai. Nos faça entender, Pai, que é o diabo, Deus, que nos faz entender, que quer nos fazer entender que está tudo bem, que não precisa de fazer nada, Pai. Ó Deus, essa letargia, Pai, demoníaca, Pai, que nos assedia, Pai. De não querer, Pai, Deus, ir adiante, Pai, de não querer, Deus, suportar, Pai. Deus, eu clamo ao Senhor, Deus, que a Tua graça, Pai, Deus, nos fortaleça, Pai, nessa noite, Pai. Deus, que a mente do Senhor, Pai, nos faça ler a Tua Escritura, Pai, ó Deus, de maneira segura, Pai. Ó Deus, de maneira, Pai, Deus, que a gente leia, Pai, que a gente veja, Pai, que mesmo debaixo, Deus, de uma chuva, Pai, Deus, uma tempestade, Deus, de adversidades, Pai, Deus, de coisas desconfortáveis, Deus, para a nossa alma, Pai, o Senhor está ali também, Deus. O Senhor habita, Pai, Deus, conosco, Pai, debaixo de qualquer pressão, Pai. Nem a morte o conteve, Pai. Deus, nem mesmo a morte, Pai, pode nos separar do Teu amor, Pai. Então, Pai Deus, esse nosso, Pai, devaneio, Pai, esse nosso surto, Pai Deus, Deus, de pânico, Deus, diante dos problemas, Pai, diante da vida, Pai. Deus, que a gente cresça, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia desse mundo, Pai. Tenha misericórdia de nossos filhos, Pai. Toca, Pai, a nossa alma, o nosso coração, Pai, Deus. E nos faz fortes no Senhor, Deus. Eu peço ao Senhor, Deus, que eu chamo, Deus, para nós essa responsabilidade, Pai. Deus, que nós sejamos uma voz no meio do caos, Pai. Deus, que é um caos, às vezes, Deus, tão básico, Pai. Um caos, às vezes, Deus, tão primitivo, Deus, tão básico, Deus. Mas nós estamos, Deus, desorientados, Pai. Deus, mas nós queremos, Deus, ser a voz do Senhor, Deus. Nós queremos, Deus, ser, ó Deus, o intento do Senhor, Pai, que o Senhor deseja usar, Pai, para trazer, Deus, orientação, luz, referencial, Deus. Nos ajuda, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém.